Olá! O Estado brasileiro é um Estado laico, mas aqueles que falam em nome da religião nunca estiveram tão próximos dos círculos de poder político. Então, nesse vídeo, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que fez com que a religião assumisse tanta centralidade na configuração e no desenho dos poderes republicanos. Na verdade, é uma tendência que começa a aparecer com mais ênfase no mundo ocidental a partir do comecinho da década de 90. E no caso brasileiro, teve uma grande importância na explicação do êxito eleitoral do então candidato Jair Bolsonaro. Boa parte do capital político do Bolsonaro dependeu da adesão e do apoio de lideranças religiosas ligadas à igreja evangélica, como é o caso do pastor Silas Malafaia. Essas figuras que são ligadas à igreja, elas começam a desempenhar um papel um tanto ambíguo, porque ora falam como líderes e como pastores, ora falam como autoridades eleitas, componentes de poderes laicos. Boa parte das democracias contemporâneas se definem como estados laicos. O Estado laico ele tem como principal característica uma diferenciação muito clara entre autoridade política e autoridade religiosa. Mas o que isso significa na prática? Significa que aquilo que define o que você pode ou não pode fazer, a lei, vai ter como fundamento não a vontade de Deus, não uma religião específica, mas sim um debate que acontece no âmbito de parlamentos eleitos. Então, o fundamento da lei não é qualquer código de moralidade religiosa, e sim uma vontade que triunfa a partir de uma deliberação que se dá em parlamentos orientados pelo princípio da democracia. A laicidade, ela começa a se desenvolver na Idade Moderna justamente a partir da necessidade de apresentação de um outro discurso de justificação da autoridade política. Ou seja, em vez de a gente ter uma referência a uma ordem divina, a uma vontade divina, a gente vai deslocar esse discurso para uma ideia chamada soberania popular ou soberania nacional. A ideia de soberania é uma ideia muito simples, que para a gente hoje é intuitiva, que é a ideia de que todo poder emana do povo que o exerce através dos seus representantes eleitos. Isso quer dizer que o que vai servir de fundamento da nossa atividade pública, do Estado, da organização política, não vai ser qualquer tipo de moralidade transcendente, e sim um conjunto de leis e uma Constituição que vai definir os termos de organização do Estado. Todo Estado laico, ele pressupõe uma separação muito clara entre esfera pública e esfera privada. A religião passa a ser um assunto de interesse da esfera privada, no campo das preferências e das opiniões pessoais. Isso é importante porque torna possível a coexistência de diferentes modos de vida na sociedade e, consequentemente, de diferentes credos e orientações religiosas. Então, a secularização que determina essa cisão entre público e privado é uma condição necessária para que a gente tenha pluralismo religioso e possibilidade de exercício livre do credo. Uma questão importante é justamente a gente não confundir a ideia de um Estado laico com um Estado que nega ou se opõe à religião. O Estado laico ele não tem por objetivo impedir que as pessoas possam ter qualquer tipo de adesão religiosa. Ele quer unicamente permitir que os diferentes credos possam coexistir sem que um busque a eliminação do outro. Então, esse Estado, ele se funda no reconhecimento da diferença e no reconhecimento de que as pessoas podem ter diferentes orientações sobre a melhor forma de conduzir as suas vidas. Aqui é uma regrinha de ouro de qualquer democracia constitucional. A regrinha de que aquilo que você pode fazer vai até o limite da liberdade do seu próximo. Então, o que você pode fazer, o que você pode pretender em nome da sua religião, esbarra justamente no respeito à diferença e no respeito às opções pessoais que as outras pessoas tomam nas suas vidas privadas. No caso do Bolsonaro, ele tem um apoio importante da chamada Frente Parlamentar Evangélica, FPE. A
A FPE hoje conta com a participação de quase 200 parlamentares e tem tido uma participação muito sensível no agendamento da pauta do parlamento quanto à questão de costumes. Então, só para citar alguns exemplos de questões polêmicas que foram pautadas a partir de alguns projetos de lei, a gente pode mencionar o PL de autoria do Eduardo Cunha, que prevê uma maior dificuldade para as vítimas de violência sexual interromperem uma gravidez indesejada em razão desses atos de violência. A gente pode citar o PL referente ao Estatuto da Família, que define como família a união entre homem e mulher, e com isso nega a possibilidade, por exemplo, de casamento homoafetivo. E a gente pode citar um exemplo dos últimos dias, de uma deputada do Alagoas, que apresentou o PL da infância sem pornografia. Nesse PL, ela busca a proibição de que professores e agentes de saúde possam falar com crianças e adolescentes sobre temas como masturbação, prostituição e sexologia em geral. Essa frente parlamentar, ela é uma frente muito organizada e articulada e conta com o apoio também da chamada bancada da bala. Isso faz com que eles sejam potencialmente atuantes em relação à definição de uma pauta que a gente pode definir como uma pauta conservadora, com uma forte inspiração de fundo religioso. Além da FPE, eu posso mencionar um outro episódio recente que tem tudo a ver com essa tendência, que foram declarações feitas por Ernesto Araújo, um diplomata indicado pelo futuro presidente para o cargo de ministro das Relações Exteriores. Ernesto Araújo tem um blog chamado Metapolítica e nesse blog ele afirma, entre outras coisas, a necessidade de reaproximação da política com Deus, questionando justamente o que ele chama de um laicismo, que é uma defesa apaixonada da ideia de Estado laico. Tudo isso mostra pra gente que, muito embora os estados laicos tenham se consolidado há pelo menos 200 anos na cultura ocidental, nunca a religião foi tão importante para a gente entender o desenho de forças, não só nos parlamentos, como na sociedade em geral.